como a voz de muitas águas, e como a voz de grande trovão. E ouviu a voz que está a campista tocava com a sua harpa. Aleluia, né? Que o Senhor está falando nesta noite, não vou demorar muito, né? Por causa das horas. Aleluia, que a gente tem que ter ordem de decência, né? Não sou muito pregador, mas o Senhor Ele usa como Ele quer, na hora que Ele quer, né? E o Senhor está falando aqui nesta noite, né? Nessa palavra, né? Que o Senhor Ele tem ouvido, né? A nossa voz, né? E a nossa voz venha chegando ao céu, né? Como os trovões do Senhor, né? Como as águas se rolam, né? Como o Senhor fala aqui na palavra do Senhor nesta noite, né? Que grande é o trovão que o Senhor ouviu a voz, né? E o Senhor está ouvindo, né? A cada voz nesse momento que você tenha falado com o Senhor nesta noite. Enquanto você tem olhado para o Senhor, aleluia, quanto o Senhor está lá em cima e está olhando aqui e está feliz com nossa gente aqui, porque pela ocultação de graça. Aleluia, porque louvar seja teu nome, né? Porque a gente tem que clamar o nosso Senhor. Aleluia, nós temos que descer nas águas, nós temos que aprofundar na profundeza, aleluia, porque você tem que clamar o Senhor nesta noite, louvar seja teu nome, porque se você louvar o Senhor nesta noite, se você dobrar teu joelho, aleluia, o céu se abre, igreja. Aleluia, o céu se abre nesta noite. Aleluia, mas como assim, missionário Eider? É que vamos louvar o Senhor nesta noite. Aleluia, nós estamos aqui para agradecer o nome do Senhor. Aleluia, nós temos que estar aqui, igreja, buscando a face dele, o nome do Senhor nesta noite. Muitos aqui aos poucos, mas o Senhor cada dia mais Ele vai ouvir nossos processos. Às vezes você está passando um processo nesta noite, mas missionário, eu estou passando um processo, estou passando um vento, mas é porque a pessoa não toma posição. É verdade. Mas na hora que a pessoa quer rir, quer debochar do missionário Ei, todo mundo sabe. Oh, meu Deus. Mas sabe por quê? Mas porque a obra de Deus é grande na minha vida. Glória. Às vezes a pessoa não está na casa do Senhor, está na casa do Senhor, está brincando. Aí tá brincando, sabe por quê? Porque passa no vento. Ah, pastor, missionário, vai lá na minha casa. Não, tá passando no vento, é você com Jeová. Sabe por quê? Porque não adianta a pessoa estar na casa do Senhor e querer debochar. Aleluia. Meu Deus. Porque a gente tem que levar a obra com sinceridade. Se você passa no vento, você tem que se afirmar nos pés do Senhor. Não é para pegar, servir dois deuses na casa do Senhor e lá fora servir o diabo. Aleluia. Porque tem gente que é assim, na casa do Senhor, vai lá, tá passando no vento, tá passando na prova, vai lá para fora, vai servir gente. Na casa de Deus a gente não se brinca. O Senhor, Ele lá do alto, Ele está olhando a cada um de nós. Ele está olhando, igreja. Ele está olhando, sabe por quê? Porque tem irmãos que hoje em dia estão brincando na casa do Senhor. Não estão levando com a obra com sinceridade. Está entendendo? Mas temos que se afirmar, porque a volta do Senhor está se aprofundando. Jesus está voltando. As portas estão se abatendo. E Jesus já está colhendo cada um deles que vai subir para o céu. Porque não vai ser nem todos. Porque muitos vão ficar. Aí naquele grande dia o Senhor vai falar assim: apartai de mim que eu não conheço. Por quê? Mas Senhor, mas eu orei, eu evangelizei, eu profetizei, e o Senhor vai falar assim: minha serva, mas você estava lá no mundão, estava servindo dois deuses, estava servindo o diabo, estava servindo a Deus, aleluia. Mas eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas o Senhor está mandando eu falar. Porque tem gente aqui na casa do Senhor e tem gente que debocha. Aí não vê o mover de Deus nas nossas vidas, não vê o mover dos irmãos. Aí quando você está passando o vento, quer precisar do missionário. Missionário, pastor, missionário, vai na minha casa para orar. Não, não, porque você não toma posição com o Senhor. É como a palavra do Senhor está falando. Jesus fala com uma voz, com clamor, como trovão. Aleluia. E Ele está olhando a cada erro. Aleluia. Porque se a gente se aprofundar na palavra do Senhor, meu pastor Cid, ele sempre ensina a palavra dele, que a gente tem que ler a Bíblia a cada dia, todos os dias. Você acordou, tem que ler a Bíblia, a palavra do Senhor. É buscar a face do Senhor, é você subir ao monte do Senhor nesta noite, aleluia, e pedir perdão ao Senhor, falar: Senhor, me perdoa pelo meu... E o Senhor perdoa.
Mas é só se você ficar firme na presença do Senhor. Aleluia. Mas tem gente que não fica firme na presença do Senhor. Aí vai para a igreja, no outro dia sai da igreja, vai lá no fora para servir o diabo. Aí quando está precisando, pede ajuda pastor, pede ajuda ao missionário, pede ajuda à missionária. Aí sabe que as missionárias falam, não, é você com Jeová. Mas ninguém é obrigado a estar na casa de membro para estar fazendo oração. Porque tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor que não quer se afirmar, mas quer brincar na face do Senhor nesta noite. Então a gente tem que se afirmar. O Senhor está lá no alto, lá olhando tudo, porque naquele grande dia Ele vai botar o telão do que você fez aqui na terra. Aleluia! Louvado seja o teu nome, porque nós temos que estar buscando a face do Senhor nesta noite. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor está ouvindo. Ele está vendo de tudo que você está fazendo. É como a voz do trovão que o Senhor está falando. E a gente tem que buscar a face do Senhor. A gente tem que botar a nossa voz e clamar a Ele. A gente tem que se humilhar nos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente somos servos do Senhor. A gente serve a Deus a sinceridade. Como o Senhor lhe fala na palavra dele. É a palavra, igreja. Não estou jogando piada para ninguém. É a palavra que o Senhor está falando nesta noite. Entendeu? E o Senhor está lá no trono dele, lá sentado, olhando tudo que está vendo. Tudo que está se passando. E às vezes as pessoas pensam, mas o Senhor está dormindo. Não, o Senhor não está dormindo. O Senhor está vendo tudo. Porque naquele grande dia, quando o Senhor abrir aquele livro do julgamento, do juízo, né? Ele vai julgar. Alguns vão subir, outros não vão. Né? Então, ali o Senhor vai abrir no final dele a Bíblia, o livro da Bíblia ali, naquele grande dia ali, que o Senhor ele vai fazer. Mas algumas que a gente tem que sinceridade com o Senhor. A gente tem que buscar a face do Senhor nesta noite. Porque a gente tem que adorar o Senhor nesta noite. A gente tem que clamar, porque às vezes você está com uma enfermidade, ou você está com câncer, ou você está com a AIDS. Às vezes você fala, Senhor, mas o Senhor não está me curando da enfermidade, estou clamando, mas porque você não está praticando. Você não está caminhando para a casa do Senhor. Nós temos que caminhar. Se você quer que Deus faça um milagre, você quer que Deus cura, Ele vai curar no tempo certo. Tem hora para o momento de tudo para o Senhor curar nesta noite. Né? Porque realmente o nosso Deus ele faz o milagre. Porque está escrito na palavra do Senhor. Jesus não curou cegos de Jericó? Ele não curou paralítico? Está escrito na palavra. Mas por quê? Porque botaram a fé dele. E nós assim tem que ser a mesma coisa. É botar a fé no Senhor. E confiar no Senhor. Porque muitas vezes a própria cristão não confia. Às vezes larga de mão, Deus não vai me curar, Deus não vai fazer, entendeu? A gente clama e ora, mas não é assim, a gente não tem que botar o nosso Deus contra a parede. É no momento certo, porque às vezes Deus trabalha no silêncio e as pessoas querem botar Deus contra a parede. Senhor, eu quero um milagre, Senhor, eu quero uma porta, mas não é assim. Mas é Deus trabalha no momento certo, na hora certa. E o Senhor, Ele fala, como o Senhor Ele fez na minha vida. Eu fiquei 6 anos desempregado, entendeu? Sendo humilhado pela mãe, pelo pai, entendeu? Sendo jogado na cara. Mas eu fiquei ali na dispensação do Senhor. Mas o Senhor, Ele falou comigo, com o tempo certo Ele ia abrir as portas de emprego. E hoje eu trabalho, entendeu? Eu tenho 5 anos no Hortifruti e eu trabalho, entendeu? Por quê? Porque eu botei minha fé, confiei no Senhor e não botei Deus contra a parede. Não. Chorei, porque a gente quando é ungido na casa do Senhor, a gente é ungido da missionária, a gente passa uma prova que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe, porque eu passei na mão do Senhor quando eu estava desempregado 6 anos parado dentro de casa. E eu confiei na palavra do Senhor. E foi ali que Deus fez um milagre na minha vida. E foi ali que o Senhor fez, que trabalhou no dia que eu dei ocultação de graça da minha casa, que o meu pastor Cid fez, que o Senhor trabalhou, que eu não esperava. Que Deus tocou no coração da minha mãe para aceitar Jesus e hoje em dia está lá congregando. Mas por quê? Porque o missionário confiou. Ela foi em Caxias, comprou um vestido no pé, comprou um saltinho para caminhar. E ela está toda alegre, contente para descer nas águas. Mas os adversários ficou satisfeitos? Não.
porque abalou o inferno. Porque o missionário dobrou o joelho, orou, clamou, jejuou. Mas eu não precisei botar Deus contra a parede. Mas eu continuei orando na madrugada, meia-noite, de manhã, em jejum, em propósito. Entendeu? Quando eu estava me arrumando para ir para a igreja, minha mãe falou, meu filho, você vai para onde? Eu falei, eu vou para casa do Senhor, eu vou contigo. Eu nem esperava, mas o Senhor, Ele faz a obra completa. E eu não sabia que Deus ia me dar essa bênção. Mas, missionário, por que você está falando? Porque eu estou falando porque o Senhor, Ele trabalhou. E tem nessa noite, os irmãos e as irmãs têm que botar fé no Senhor. Se você passa um processo contra o teu filho, entrega na mão do Senhor, continua orando, dobra o teu joelho. Aí você pensa que o Senhor não está ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. Como o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família. Aleluia. Porque meu cultação de graça não foi à toa. A irmã Jane estava lá no meu cultação de graça. Ela viu o mover de Deus que fez lá dentro do meu lar. E o Senhor trabalhou. Entendeu? Porque o Senhor lhe faz o mover. É só você botar a tua voz em trombone como o Senhor e olhar para o céu e pedir ajuda ao Senhor, que Ele vai te ajudar. Aleluia. Ele vai te ajudar. Mas basta você confiar na palavra do Senhor. Porque às vezes Deus Ele liberta. Deus Ele transforma. Deus Ele cura. Oh, Deus. Entendeu? E Deus Ele vai fazer mover. Às vezes tem mães que estão chorando e pedindo a Deus uma resposta para trazer o filho para a casa do Senhor e achando que o Senhor não está ouvindo o clamor das mães. Mas o Senhor Ele está ouvindo. Ele está ouvindo nesta noite. E tem mães nesta noite com o coração machucado. Tem mãe que está chorando. Entendeu? Às vezes teu filho está lá bebendo. Aleluia. Às vezes a mãe está chorando, pedindo a resposta a Deus, querendo teu filho para caminhar junto com a mãe. Mas o Senhor Ele vai fazer mover. Como Ele fez na minha vida também. Nesta noite. Amém, igreja? Então, só assim a oportunidade do nosso Jesus, né? Que essa palavra vai ficar no coração de cada um de vocês nessa noite. Amém? Oh, glória.